Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Um dos Seus Pés da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre o rescaldo das eleições alemãs e sobre os desafios que se seguem na governação da maior economia da Europa. As eleições realizaram-se há cerca de uma semana, no domingo, dia 23, e os resultados não foram surpreendentes. Como previam as sondagens, o vencedor foi o bloco de centro-direita liderado por Friedrich Merz, a União Democrata Cristã, CDU. No entanto, a vitória foi pouco expressiva. A CDU só conseguiu 28,6% dos votos, juntamente com o seu partido-irmão na Baviera, a União Social Cristã. No total, os conservadores elegeram 208 deputados e, por terem ficado longe dos 316 assentos necessários para a maioria absoluta no Bundestag, Parlamento Alemão, precisam de um parceiro para formar governo. E tudo indica que esse parceiro é o Partido Social Democrata, SPD, de centro-esquerda, que teve o pior resultado em 161 anos de história. A força política do chanceler cessante, Olaf Scholz, ficou em terceiro lugar, com 16,4% dos votos e 120 deputados eleitos. Para nos falar sobre este tema, temos connosco hoje Patrícia Denhardt, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Patrícia. Olá, Mara. Obrigada pelo convite. O apoio à gravação é de Tomás Delfim e a edição técnica é de João Martins. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Patrícia, apesar de os resultados não terem sido propriamente surpreendentes, queria começar por perguntar quais diria que foram os grandes vencedores e vencidos destas eleições legislativas alemãs. Eu talvez começaria por dizer que a democracia alemã ganhou ao ter uma participação eleitoral de 86% do eleitorado alemão. Eu acho que isso é bastante significativo e que mostra ao mesmo tempo a importância destas eleições que alguns já designaram como sendo eleições históricas, cruciais, no momento em que se encontra a Alemanha, no momento em que se encontra a Europa. Portanto, eu diria, em primeiro lugar, termos 86% do eleitorado de uma democracia europeia a contribuir para esse ato eleitoral, por si só, já representa uma vitória para a democracia. Depois, em termos de vencedores, claro, a Mara já referiu, a CDU ganhou, foi o partido mais eleito, mas obteve menos do que aquilo que era esperado, ainda até há poucos dias antes das eleições, obtendo apenas 28,6% dos votos. E em termos de surpresa adicional, diria Die Linke, o partido de esquerda foi um partido que conseguiu recuperar, em termos daquilo que as eleições, que as sondagens lhe davam apenas algumas semanas antes das eleições. Muitos questionavam até que ponto é que este partido Die Linke conseguiria ou não entrar no Bundestag, porque é sempre necessário alcançar 5% dos votos que estão constitucionalmente definidos como sendo necessários para poder ter representação parlamentar. E não apenas obteve 5% dos votos, mas na realidade conseguiu alcançar 8,6% dos votos, o que revela um valor e um comeback bastante significativo, sobre o qual depois podemos falar se quiser. E por último, a alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, foi outro dos partidos vencedores e sem dúvida que eles próprios, ao alcançarem 20,8% dos votos, reivindicam isso como uma grande vitória e ao constituir-se uma grande coligação, um governo composto pela CDU por um lado e os sociais-democratas, os socialistas alemães, SPD por outro, isto quer dizer que esta alternativa para a Alemanha será o maior partido da oposição no Bundestag. E, entretanto, a CDU e o SPD já estão em conversações para formarem o próximo governo da Alemanha e aproveito para informar os nossos ouvintes de que estamos a gravar sexta-feira, dia 28, e que o episódio vai para o ar na segunda-feira, dia 3.
Quem também queria fazer parte desta coligação é a Alternativa para a Alemanha, a AfD, o partido de extrema-direita liderado por Alice Weidel, que ficou em segundo lugar e obteve 152 assentos no Bundestag, portanto mais 69 do que os conseguiu nas últimas eleições há 4 anos. No entanto, os conservadores já excluíram várias vezes a hipótese de a AfD se juntar a eles, e Patrícia, pergunto-lhe se a coligação entre a CDU e o SPD é de facto a mais expectável de ser formada. Eu julgo que neste momento na medida em que 2 partidos que tinham representação parlamentar, nomeadamente os liberais, FDP, pequeno partido, mas que fez parte da coligação cessante, tripartida, por um lado, e por outro lado, a Aliança Sarah-Wagenknecht, um novo partido que cresceu de uma cisão dentro do referido partido Die Linke de esquerda, que eu referi há pouco. Estes 2 partidos não conseguiram entrar no Bundestag e, nesse sentido, isto tornou uma coligação bipartidária, por assim dizer, entre 2 grandes partidos, entre a CDU e o SPD, bastante mais provável. Se estes 2 pequenos partidos tivessem entrado no Bundestag, então possivelmente as negociações que Friedrich Merz teria que conduzir agora teriam que implicar ou os verdes ou os liberais, mas ao saírem os liberais e esta aliança BSV, eu julgo que esta mais uma nova grande coligação, que seria a constituir-se, seria a 5ª grande coligação na história da democracia alemã, julgo que é a configuração mais provável em termos de futuro governo. E por outro lado, os verdes também que queriam participar neste governo não vão ser precisos para formar governo, porque lá está, juntos o SPD e a CDU já têm deputados que chegam. Exato. E acha que para o Partido Social Democrata pode ser um erro político juntarem-se a esta coligação, ou seja, o SPD pode correr o risco de se diluir, entre aspas, na governação dos conservadores, ou fica mais forte no governo do que na oposição? Bem, eu diria em primeiro lugar, em termos aritméticos, tudo aponta para esta configuração da coligação. E depois é também uma questão da opção por parte do SPD. Ficar de fora não faz muito sentido, até porque abriria ou faria pressão no sentido de Merz olhar para outras possíveis ou impossíveis coligações. Por outro lado, é preciso não esquecer que a CDU que ganhou, esta CDU de Friedrich Merz, é muito diferente daquilo que foi a CDU de Angela Merkel. Uhum. Porquê? Porque Friedrich Merz, de facto, tem levado a CDU no fundo, a uma viragem à direita, no fundo, a um regresso daquilo que é a linha partidária e ideológica da CDU. Se tivermos em conta que Merkel, durante os 4 governos que liderou, precisamente por ter estado mais do que uma vez numa grande coligação com o SPD, se ter aproximado mais de um centro-direita do que propriamente aquilo que é o core da CDU. E, portanto, para responder à pergunta da Mara, eu julgo que esse desafio ou esse perigo para o SPD é menor hoje do que seria há uns anos atrás, quando ideologicamente a CDU e o SPD estavam mais próximos. Agora, com esta viragem um pouco mais para uma linha mais conservadora dentro do partido da CDU, isso quer dizer que o próprio SPD poderá, no fundo, retomar determinados pontos, determinadas temáticas que, se quisermos, a CDU da Merkel tinha de alguma forma tirado. Portanto, eu julgo que não tanto. Agora, é evidente que estamos a falar de um partido, a SPD, que é o partido mais antigo da Alemanha e que sofreu ao obter apenas 16,4% ou 5%, obteve de facto, como disse o ainda Ministro da Defesa, Boris Pistorius, obteve um resultado devastador. E, portanto, há aqui muito trabalho interno que tem que ser feito dentro do SPD. Aliás, foi com bastante celeridade que o SPD e o líder do partido, ou um dos 2 líderes do partido, Lars Klingbeil,
já se fez eleger novo Sim, líder parlamentar em substituição de Rolf Mützenich, e portanto isto mostra que há aqui esta consciência dentro do SPD que algo tem que mudar, e também em termos de virem a ser um parceiro da coligação governamental, o SPD tem que contribuir para esta mudança, porque uma coisa é certa, tanto para o SPD como para a CDU vai haver uma pressão enorme por parte da Alternativa para a Alemanha, e nesse sentido os dois partidos têm que, por um lado, trabalhar em conjunto, têm que colaborar, mas por outro lado têm que manter as suas próprias identidades partidárias. E partindo do princípio que a CDU e o SPD vão unir forças para formar governo, quais diria que são os principais desafios que esta coligação liderada por Metz vai enfrentar? E tem-se falado sobretudo da imigração e da economia. Eu julgo que são exatamente esses dois dos três principais pontos. Em primeiro lugar, a economia, porque no fundo a economia que neste momento não está bem, a Alemanha está a entrar no 3º ano de uma recessão económica, a Alemanha está a enfrentar uma situação algo semelhante, não em termos económicos, mas em termos daquilo que é a sua posição no desenvolvimento económico e na economia europeia, é uma posição semelhante àquela que aconteceu há cerca de 20 anos atrás, quando a Alemanha era designada do homem doente na Europa, aliás ao ponto de, na altura, em 2005, ter levado mesmo à queda do governo do chanceler na altura, que era do SPD, Gerhard Schröder, muito em função dele não ter conseguido fazer, passar e convencer os parceiros e os outros partidos e a própria opinião pública de que eram necessárias as reformas económicas que a Alemanha veio adotar nesta altura. E, portanto, sim, eu diria, em primeiro lugar, o principal desafio é a recuperação económica, e é não apenas a recuperação em termos de produtividade económica, baixar a inflação, baixar o desemprego, mas é também uma questão de investimento, nomeadamente investimento nas infraestruturas alemãs, no processo da digitalização, ou seja, nós aqui em Portugal tendemos a olhar muito para a Alemanha como sendo um país muito desenvolvido, a economia mais rica, e é de facto ainda a terceira maior economia a nível mundial, mas em termos de infraestruturas e de digitalização, para apenas referir dois campos, a Alemanha até está bastante atrás, e portanto é isto que também vai ter que fazer parte da recuperação económica. Segundo ponto, como referiu, também a migração. A questão da migração é um tema que foi muito debatido na campanha eleitoral. Eu diria que foi, nas últimas semanas, foi quase o tema mais debatido, até decorrente de um conjunto de incidentes e de atentados que ocorreram na Alemanha, e como nós sabemos, foram ataques que foram levados a cabo por migrantes e imigrantes que não teriam ou que já estavam em vias de serem repatriados, e portanto isto tornou a questão da migração ainda mais tema da campanha, e portanto todos os partidos, mesmo independentemente da configuração da futura coligação, que eu acho que vai ser uma grande coligação, este é um tema incontornável, mais uma vez pela pressão da Alternativa da Alemanha, sim, mas também porque a Alemanha, na sequência da crise dos refugiados de 2015, a chanceler da altura, Merkel, no fundo praticou uma política de portas abertas, que é compreensível e de cariz bastante humanitária nessa altura, 2015, mas isto é um processo que já se arrasta há 10 anos, e portanto uma questão de gerir e de controlar esta migração irregular é sem dúvida outro ponto. E depois, em terceiro lugar, eu diria a questão do contexto de segurança e defesa na Europa, portanto em termos de política externa, mas também com reflexos na política interna, porque vai ter que levar a maior investimentos na área da defesa, e portanto também isto tem a ver com o aumento da produtividade, com a necessidade de haver um investimento neste setor, e a forma como o investimento, e em termos de aumento do orçamento militar, a forma como é que isto é decidido, se será por um novo pacote especial, um novo Sonderfonds, um novo fundo especial, como aconteceu em 2022, ou será de outra forma de relaxamento do travão à dívida, isso aqui ainda não está decidido. E falando sobre a extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha foi o partido que registrou o maior crescimento neste ato eleitoral, obteve 20,8% dos votos, mais 10,4 pontos percentuais do que há 4 anos.
e a sua líder, Alice Weidel, disse que 10,3 milhões de eleitores não podem ser ignorados, e defendeu o fim do cordão sanitário ao partido. Patrícia, é expectável que a AfD tenha um papel de obstrução no Parlamento, uma vez que vai ser a principal força da oposição? Sim, a alternativa para a Alemanha, tendo obtido o dobro dos votos que obteve nas eleições de 2021, isso dá-lhe, de facto, da perspectiva deles, esse direito, essa legitimidade de reivindicar uma oposição, como qualquer partido da oposição dentro do Bundestag, qualquer partido que tenha essa representação parlamentar. Em relação à questão do cordão sanitário, Friedrich Merz fez saber que não fará coligações com a Alternativa para a Alemanha, todos os restantes partidos já o disseram. Que haja essa reivindicação por parte da Alice Weidel é normal, mas isso claro, não a torna de alguma forma mais provável. Agora, o que todos os restantes partidos têm que ter em conta é que a pressão que este partido vai ser enorme, vão aproveitar tudo e mais alguma coisa para poderem destabilizar o futuro governo, e até porque o outro líder da Alternativa para a Alemanha, Kruppala, fez saber na noite eleitoral que já estão com os olhos nas eleições de 2029, ou seja, daqui a 4 anos, sim, quando estão convencidos que poderão mesmo vir a assumir a liderança de um futuro governo alemão. Portanto, há aqui uma pressão fortíssima, o que pode levar os outros partidos não a diminuir, mas antes pelo contrário, até a aumentar esta forma de conter este avanço da extrema-direita. E há analistas que dizem que manter o cordão sanitário e o partido longe da partilha do poder cria um ciclo vicioso em que a AfD pode ganhar mais eleitores. Concorda com esta visão? Sim, é outra linha de argumentação, mas a Alternativa para a Alemanha, estando no Bundestag, já tem a possibilidade de participar. E, portanto, depois como é que os partidos decidem, isso não tem nada a ver com a existência ou não de um cordão sanitário, mas tem a ver com aquilo que são as opções político-partidárias de cada país. Ela já está, a Alternativa para a Alemanha já está no Bundestag, portanto, a partir daí ela irá exercer o seu direito de voto. Agora, que se podem constituir coligações relativamente a uma determinada questão, no sentido de evitar que a Alternativa consiga obter um voto favorável em relação a uma determinada questão, isso é o normal funcionamento da democracia, claro. Portanto eu diria que isso é um argumento que o partido instrumentaliza, mas que não deve ser a razão para tornar este partido mais aceitável nesse sentido. E se me é permitido só acrescentar um ponto, quando em finais de janeiro Friedrich Merz fez aprovar no Bundestag uma moção sobre migração irregular e que acabou por ser aprovada com o apoio dos votos da Alternativa para a Alemanha, eu diria que isto foi claramente também uma das razões que levou o partido Die Linke a conseguir aumentar precisamente sim. Nas últimas semanas o seu número de votos, porque este partido Die Linke é o partido favorável à migração e, portanto, houve essa contestação e houve uma boa parte do eleitorado essencialmente urbano e jovem, sobretudo. E jovem quase como voto de protesto, não é? A votar na Die Linke, e isto não apenas porque a líder da Die Linke, Heidi Reicheneck, é uma pessoa muito ativa no social media e conseguiu criar empatia, mas em termos de conteúdos, porque isto foi um voto de protesto relativamente a essa decisão de finais de janeiro. Está a ser depositada alguma esperança e pressão neste novo governo, sobretudo depois do anterior ter corrido mal, da extrema-direita estar em ascensão e da Alemanha estar a enfrentar uma crise económica depois de 2 anos de recessão, também como disse há pouco. Patrícia, acha que este executivo, liderado pela CDU, representa uma espécie de última oportunidade para que o próximo governo não seja da AfD? Eu isso não sei, mas o que eu sei é que Friedrich Merz tem
ou julgo saber que Friedrich Merz tem claro sentido de urgência relativamente à necessidade de rapidamente constituir governo. Aliás, mais cedo do que esperava, nomeadamente sexta-feira, já se está a reunir com partidários do SPD. Tem o sentido de urgência também relativamente ao futuro da segurança e defesa europeia, relativamente à ordem de segurança europeia, no momento onde as relações transatlânticas da perspectiva da presidência de Donald Trump estão vacilantes. Não sabemos bem qual será o futuro, porque Trump é extremamente imprevisível, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, mas eu diria que as relações transatlânticas já estão no momento de mudança, de possível cisão, e este novo chanceler tem plena consciência disso, que tem essa urgência não só de recuperar a economia, não apenas de tratar da questão da migração, aqui sim, muito também tendo em conta as reivindicações por parte da alternativa da Alemanha, mas também por questões de defesa da Europa, daquilo que ainda está a passar na Ucrânia, que continua em guerra, mesmo que seja assinado um acordo sobre recursos naturais entre a Ucrânia e os Estados Unidos, a Ucrânia ainda se encontra em guerra e nós estamos longe de ter qualquer tipo de garantia por parte da Rússia de que a Rússia não irá novamente lançar uma alternativa. Portanto, os desafios são muitos, os perigos são muitos, e para terminar em relação à sua pergunta em concreto, não se sabe, mas é uma possibilidade a não afastar. E, portanto, se olharmos para o sistema partidário alemão, se nós antigamente, durante várias décadas do pós-guerra, tivemos dois grandes partidos, a CDU por um lado e o SPD por outro lado, que depois faziam coligações bipartidárias com pequenos partidos no Bundestag, e eram as duas grandes forças político-partidárias que representavam os chamados catch-all parties ou Volksparteien, partidos do povo. Nós hoje em dia já não temos isto, porque a alternativa para a Alemanha, apesar de ser um partido de extrema direita, ser um partido racista, ser um partido a favor da Rússia e de retomar das relações com a Rússia, a favor da diminuição do apoio à Ucrânia, ser crítica da União Europeia, ser crítica dos Estados Unidos e da relação transatlântica, apesar destes extremismos todos, o que nós vemos é que a nível societal e político-partidário este partido já chegou ao centro, por assim dizer, do panorama partidário na Alemanha, uma vez que foi a segunda força mais votada, e portanto sem dúvida é um fator a ter em conta e que aumenta a urgência deste futuro governo em termos de ação e de mudança. Obrigada, Patrícia Denhardt, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também ao Tomás Delfim pelo apoio à gravação e ao João Martins pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá!